Glória a Deus, que a paz do Senhor seja com todos, amém? Eu gosto de ver um público sedento e querendo participar nesse momento tão gostoso, dessa conferência tão poderosa. Eu estou tão empolgado com esse tempo que Deus está nos permitindo viver, onde a igreja está desejando fazer uma grande obra, desejando transformar as cidades e realizar obras poderosas para a glória de Jesus. Quando o pastor Haroldo me convidou, eu fiquei muito empolgado, porque eu gosto de participar de projetos de transformação da cidade. Eu amo isso, porque eu penso que a igreja ela é a agência da transformação da cidade. E é por isso que uma conferência como essa me deixa tão animado, me deixa tão empolgado. Porque eu gosto de ver pessoas que querem ver as suas cidades transformadas. E eu sei que aqui tem pessoas de várias cidades, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de outros estados, pessoas que querem ver as suas cidades transformadas. Porque não basta só a igreja cheia de pessoas, nós queremos pessoas transformadas para realizar a poderosa obra de Deus. É isso que nós queremos. Eu estou sonhando muito, estou com grande expectativa. Eu recebi a missão de coordenar a Associação MDA em Santa Catarina um período atrás, e eu tenho buscado me unir com os pastores, aqueles que desejam ganhar as cidades para Jesus, porque eu creio que aquele grande avivamento proferido pelo profeta Joel vai acontecer, já começou a acontecer, já está acontecendo, eu creio nisso. Eu creio que nós vamos ver, a nossa geração vai ver cidades inteiras transformadas para a glória de Jesus. E estou muito feliz também de estar aqui com meu irmão, pastor Elvis. Muito bom estar contigo, meu irmão. Gostoso demais. E com outros tantos pastores poderosos que eu estou conhecendo. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Pastor Elvis está falando bastante sobre discipulado. E eu quero falar um pouquinho sobre célula hoje. Eu quero falar sobre a vida da célula. Eu quero falar um pouquinho sobre essa estratégia tão poderosa criada pelo Senhor Jesus. Jesus que criou este mecanismo tão poderoso de reunir nas casas e de fazer coisas tão grandiosas e tão poderosas. As células é a estratégia mais poderosa que existe para a igreja tomar cidades inteiras, porque não está limitada a um prédio. A célula não está presa a uma estrutura, a célula está livre. A célula pode ir multiplicando uma em cada casa, uma em cada bairro, uma em cada rua. E nós podemos fazer coisas gigantescas através da célula. E que interessante, é o menor custo. As células, nós não precisamos ter um prédio alugado, né? Conta de luz, conta de água, IPTU e tantos outros custos. A célula, com menor custo, nós podemos avançar e tomar territórios, e tomar bairros, e tomar ruas, e alcançar tantas pessoas para o Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 em diante. Eu vou ler do 1 ao 7, depois eu vou saltar para o 11 e o 12. Diz assim, versículo 1 em diante. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do telhado baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Versículo 11. Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Glória a Deus.
Esse texto é tão conhecido, eu amo tanto esse texto. Primeiro porque fala de uma obra tão gostosa que Jesus realizava dentro das casas, e as pessoas vinham e eram tão impactadas e tão abençoadas, mas também porque fala de alguns valores, algumas coisas que nós precisamos ver nas nossas células acontecendo. Algumas coisas que nós precisamos viver em nossa igreja. Primeiro, eu quero destacar a questão do milagre que Jesus realizou aqui. Que milagre poderoso! Aquele paralítico que veio trazido ali por aqueles 4 e de forma tão até estranha para nós, colocado diante de Jesus, sai andando aos olhos de todos, e as pessoas ficam espantadas, e elas ficam pasmas, perplexas. Elas nunca tinham visto algo daquele jeito. Sabe de uma coisa, queridos? Eu comecei destacando esse ponto aqui do milagre, mas eu quero falar acerca da vida da célula, porque eu creio que a igreja do último tempo, a igreja que vai ser arrebatada pelo Senhor Jesus, ela é uma igreja muito parecida com a primeira igreja. Uma igreja com aquele DNA da primeira igreja, da igreja lá de Atos, a igreja que Jesus começou. Eu acredito muito nisso. Aquela igreja, ela não só, ela tinha uma manifestação poderosa do sobrenatural de Deus. Milagres tremendos aconteciam, coisas poderosas aconteciam, mas também era uma igreja que cuidava das pessoas, que ganhava, que cuidava, que discipulava, que treinava, que enviava para missões em todos os lugares. Que igreja fenomenal, fenomenal. Mas aquela igreja, ela tinha um poder tão sobrenatural. Aqui nesse texto que nós lemos, mostra Jesus operando esse milagre tão poderoso. Mas quando você vai na igreja de Atos, por exemplo, em Atos capítulo 5, no versículo 16, mostra que vinha multidões de todos os lados, à volta, nas cidades à volta de Jerusalém, para os apóstolos orarem, e todos eram curados. Olha que palavra linda, todos eram curados ali através da igreja em Jerusalém. Esse texto, versículos antes, fala ali daquele momento em que o Pedro falava, vinha tantas pessoas para receber a cura, e o Pedro dizia assim para os diáconos ali: deita os doentes aqui, ó, que eu vou passar, a minha sombra, aonde alcançar a minha sombra, as pessoas vão ser curadas. E o Pedro ia passando, e a sombra de Pedro ia curando as pessoas. Que poder sobrenatural. Eu acredito que isso pode acontecer nas células, isso pode acontecer através das células, isso pode acontecer através das pessoas que estão vivendo a vida da célula. Eu acredito nisso. Eu acredito que as pessoas que estão aí perdidas e sem Jesus, elas estão tão querendo ver a manifestação da presença de Deus. O próprio Jesus diz: se eles não verem sinais e prodígios, de modo algum crerão. Eles precisam ver os sinais. Se nós fizermos uma pesquisa, por exemplo, nas igrejas, quantas pessoas vieram para Jesus por amor? Quantas vieram porque elas sentiram um profundo desejo de servir a Deus? E quantas vieram porque o casamento estava destruído, porque a família estava destruída, porque uma doença o atingiu, porque ficou desempregado, sem condição financeira, e veio à igreja em busca de uma oração, de um emprego? Olha, eu não tenho essa pesquisa, mas eu acredito, pelo conversa com um e com outro, eu acredito que a grande esmagadora maioria veio por um problema. Veio por uma doença, uma situação difícil, um problema que aconteceu, uma situação na alma que aconteceu, ele não sabia como resolver, e alguém falou: olha, vai na igreja, vai na célula, peça oração para alguém. E ali ele entregou a vida para Jesus, ali ele se converteu a Jesus, porque ele viu que Jesus trazia solução. Então, quando nós mostramos a manifestação do poder de Deus, não tem outra. O poder de Deus é transformador. O poder de Deus, ele traz a restauração daquela questão, e aquela vida vai ser totalmente rendida aos pés do Senhor Jesus. Então, a manifestação da presença de Deus é tão necessária, é tão gostoso. Eu amo levar os líderes a entender isso. Se nós mostrarmos o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus que está em nós, não tem como. As pessoas vão se render ao Senhor Jesus, elas vão querer se entregar ao Senhor Jesus, porque elas estão vendo o poder manifesto, a presença manifesta, a transformação das pessoas. Isso é tão lindo. Mas eu quero falar sobre a vida da célula. Nesse texto, nos versículos 1 e 2, fala que Jesus,
ele volta para sua casa. Jesus, ele vinha de um outro lugar, ele volta para sua casa. E quando as pessoas ouviram falar que ele estava em casa, vieram muitas pessoas para estar na casa dele, para ouvir ele falar. Queridos, a primeira coisa que eu preciso destacar aqui, acerca da vida da célula, nós precisamos entender que não tem como eu viver a vida da célula sem renúncia. A renúncia é um dos fatores que nós precisamos entender. Não há evangelho sem renúncia. Não há como eu realizar a vontade de Deus, a obra de Deus, se eu não entender que eu preciso renunciar às minhas vontades. Eu preciso renunciar, muitas vezes, a fazeres meus, porque eu preciso me entregar para a realização da obra do Senhor Jesus. Eu preciso entender que eu preciso me entregar para fazer a obra. Quantas pessoas, por não entender isso, elas às vezes fazem corpo mole, posso dizer assim, ou ficam colocando às vezes obstáculos. É porque eu não tenho tanto tempo, é porque a minha vida é muito corrida, é porque eu tenho tanta coisa para fazer que eu acabo não tendo tempo para me dedicar à célula, a ganhar pessoas, a cuidar de pessoas, a estar com as pessoas. Mas sem renúncia não tem evangelho. Jesus, ele diz que aquele que quer segui-lo, ou seja, tornar discípulo, é necessário que negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então, renúncia. A segunda coisa que eu vejo de forma tão linda aqui nesta célula, neste grupo, nesse grupo caseiro que está aqui, onde Jesus está ministrando, é a questão do amor. Que coisa linda! Esses 4 homens, eles pegam um paralítico e em 4 eles carregam numa maca e eles trazem aonde Jesus está. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico. Só o amor faz com que nós deixamos os nossos interesses, os nossos afazeres, para poder pegar as pessoas e levar para a célula, e levar para a igreja, e levá-las a Jesus, e discipulá-las, e treiná-las, e levá-las à fase adulta espiritual. Só o amor. Não tem como nós fazermos a obra de Deus se não for através do amor de Deus que está derramado em nossos corações. É o amor que vai nos levar a realizar isso. É só através do amor. Eu fico olhando para a obra de forma geral, de modo geral na igreja. Algumas pessoas, elas estão tão focadas no seu próprio interesse, tão focadas em si, que ela acaba dizendo assim, puxa, eu não tenho nem tempo para poder evangelizar alguém, ou levar alguém para a igreja, para o culto, para a célula, porque eu sou muito corrido. Na realidade, nós acreditamos que o amor, quando a pessoa ama de verdade, ela sempre vai dar um jeito. Ela sempre vai fazer alguma coisa para poder conseguir ajudar as pessoas, levar as pessoas para o culto, para a célula. É tão legal. Eu já trabalhei com pessoas assim tão ocupadas, mas tão ocupadas, que se você olhar a agenda dela, você fica pensando como ela consegue atender uma agenda como esta. Em Fortaleza, por exemplo, nós tínhamos um irmão em nossa igreja, em que era um médico, e esse médico trabalhava em 3 hospitais. Ele dava plantão em 3 hospitais. E em um deles, ele ocupava o cargo de chefe da emergência. No outro, ele era diretor naquele hospital e ainda trabalhava num terceiro. Então você imagina um médico com uma jornada tripla. E este homem, ele multiplicou tantas células, mas tantas células. Eu não me lembro com o número exato, mas ele chegou a quase 100 células na nossa igreja em Fortaleza. E um dia eu perguntando para ele, eu falei para ele, João, eu queria saber qual é o segredo. Eu não entendo como você consegue conciliar essa agenda de médico com tantos plantões e tantas coisas relacionadas à sua profissão, família e tudo mais, e você ainda consegue multiplicar tantas células, discipular os seus discípulos e multiplicar e supervisionar essas células. Ele olhou para mim e falou assim, pastor Jairo, eu vou lhe responder com uma palavra só. Prioridade. A minha prioridade é ganhar vidas para Jesus, é cuidar delas, é levá-las a Cristo. Então não é a agenda que a pessoa tem, não é a ocupação dela.
É o amor que está ardendo no coração dela. Quando ela ama de verdade, não tem desculpa, não tem. Ela vai fazer a parte dela e vai carregar nas costas se necessário. Ela busca em casa, ela faz o que tem de fazer. Quando o amor está latente, meu irmão, não tem desculpa. Ela vai mesmo fazer o que tem de fazer. Um outro ponto muito chave aqui nesta célula de Jesus, a unidade. Esses 4 homens, eles juntos, eles se unem para poder carregar esse paralítico, levar até Jesus. Que coisa maravilhosa. Nós não temos como fazer algo sozinho. O líder de célula sozinho não vai fazer verão. Ele precisa de ajuda. Quando os líderes em treinamento se unem, quando a célula se une, quando as pessoas se unem, eles fazem coisas espantosas. Pode ter certeza disso. Quando uma célula se une, quando pessoas se unem para fazer algo, todo mundo assusta, porque de fato é poderoso o que as pessoas fazem quando elas se unem. Imagina você pegar um paralítico numa maca, abrir a telha e descer pelo telhado. É algo muito assustador. É muito assustador. Precisa de muita unidade. Porque pensa, para você carregar alguém numa maca, se os 4 não carregar juntos, não colocar na mesma altura, ele já pode cair, né? Um descontrole ali na corda de descida, o paralítico poderia ter um tombo fatal. Imagina o que poderia acontecer. A unidade é algo poderoso. Quando nós nos unimos, por isso que Jesus, em João 17, ele naquela oração, ele está dizendo: Pai, torna-os um, assim como eu e o Senhor somos um, que eles também sejam um. Que eles sejam um, que haja unidade. A vida da célula precisa ter unidade. Cada membro, cada líder em treinamento, juntamente com o seu líder, eles pegam a maca, eles se unem para fazer a coisa poderosa acontecer. Não tem como não ganhar muitas vidas para Jesus. Não tem como não discipular bem todos. Não tem como não fazer essa célula crescer e multiplicar. Mas precisa ter essa unidade. Não pode ser cada um por si. Não pode ser cada um pensando no seu próprio interesse. Eu acho lindo. Na nossa igreja, nós estamos sempre supervisionando as nossas células através do relatório ou também a estratégica presencial. E eu acho tão lindo quando eu vejo aquela célula tão unida, mas tão unida, que até para vir no culto eles vêm junto. Até o sentar no culto eles assentam juntos e estão sempre muito juntos e tão unidos, porque eu vejo que quando há unidade de verdade, quando há um verdadeiro purê de batatas, meu irmão, não tem como não crescer explosivamente, não tem como não acontecer coisas poderosas, quando existe de fato essa unidade, quando se unem de verdade. As pessoas de fora, elas olham e elas querem fazer parte disso, porque é algo tão gostoso. É tão gostoso quando estão juntos, unidos, para fazer algo especial. Outro ponto que eu quero destacar aqui nesta célula de Jesus, a criatividade. Pensa que criatividade. Eu imagino que eles não foram já determinados a entrar pelo telhado. Eu acredito que eles foram determinados a colocar aquele paralítico diante de Jesus. Esse era o projeto inicial. Mas chegando na porta não tinha como entrar. Talvez tentaram pela janela. Não tinha também como acessar a casa pela janela. Então eles buscam uma ideia. Nós vamos achar uma alternativa. Que determinação. Mas também, acima de tudo, a criatividade. Nós vamos achar uma solução. Nós vamos achar uma saída. Eu acredito que quando as pessoas se unem para fazer a obra de Deus, e elas buscam de Deus estratégias, criatividade, elas vão fazer coisas muito grandes e poderosas. É tão lindo quando você vê as células criando cada estratégia. O próprio líder de célula apresentando cada estratégia tão criativa para atrair, para cuidar, para treinar, para levar as pessoas a cumprir o motivo do seu chamado. É tão gostoso. Eu fico empolgado quando eu vejo líderes criativos, criando estratégias para poder atrair, para poder cuidar, para poder ver as pessoas salvas e transformadas. Eu fico até emocionado quando eu vejo esses líderes tão comprometidos. É tão gostoso, mas é tão chato também quando você vê aqueles líderes que estão de braços cruzados dizendo:
É que na casa que a minha célula está não tem jeito. É que na minha célula ninguém quer nada. Talvez você nunca ouviu isso, mas eu já ouvi algumas vezes. É que na minha célula ninguém está querendo fazer nada. À minha volta ninguém está querendo nada. É que o bairro que a minha célula está, é que a rua que a minha célula está, na realidade, tudo são desculpas esfarrapadas. Na realidade, o que está faltando mesmo é a célula se unir com muita paixão por Jesus, com muito amor no coração e muita criatividade. E nós vamos fazer coisas poderosas naquele bairro que parece que não dá, naquela rua que parece que não dá, aquela célula que parece que ninguém quer nada. Ninguém quer nada se o líder não tiver muita criatividade. Se o que assume a frente não tiver muita criatividade. É tão legal quando as pessoas buscam de Deus estratégias criativas para fazer as coisas acontecerem. É tão gostoso. Eu fico empolgado. Eu amo conversar com líderes de célula que estão assim dizendo: eu quero fazer, eu quero ganhar almas para Jesus. Alguns dias atrás, lá em Florianópolis, na nossa igreja, chegou para mim, pastor Jairo, eu quero fazer uma obra grande para Jesus. Aí eu falei para ele, eu também quero que você faça uma obra grande para Jesus. Então vamos nos unir para fazer essa obra grande para Jesus. E comecei a conversar com ele, e ele já empolgado, e já indo atrás de pessoas, e discipulando já pessoas, e correndo atrás. O que falta é uma paixão por Jesus para muitas pessoas. O que falta é um amor latente por vidas. O que falta é trazer um grupo, criar uma estratégia poderosa e se unir para a realização desta grande e poderosa obra. Nós podemos fazer algo muito grande por Jesus, para Jesus. Nós podemos transformar as cidades, se nós entendermos o nosso papel, se nós entendermos o que nós estamos fazendo aqui, o motivo da nossa existência. Sabe, queridos, às vezes muitas pessoas não compreendem isso. Elas acham que nasceram para construir uma casinha branca no alto da serra. Elas nasceram para realizar um planozinho material. E na realidade, não tem nada a ver com isso. É claro que eu preciso ter uma casa para morar, uma fonte de ganho. Eu preciso ter planos materiais. Mas acima de tudo, o grande projeto de Deus está na eternidade. Por isso que Jesus diz, não ajunta tesouro na terra, o ladrão rouba, a ferrugem corrói. Junta tesouro no céu. Lá ninguém vai roubar. Ninguém pode roubar os tesouros no céu. Por isso que o grande foco de uma pessoa que entendeu para que nasceu é ganhar vidas para Jesus e cuidar bem delas. E levá-las a cumprir o propósito eterno. Eu gosto tanto daquele texto que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, ele fala das recompensas. Eu amo aquela parte das recompensas no versículo 9. Ele fala que, ele começa no 6 dizendo que cada um receberá a recompensa do seu trabalho. Ele está falando de obra. Ele está falando da obra para Jesus. E ele diz, cada um receberá a recompensa do seu trabalho. Aí ele fala mais algumas coisas bem importantes, a qualidade da obra que eu realizo. E ele fala algumas coisas bem legais nessa direção. Mas eu queria focar bem na parte final, ali no 9, em que ele diz o seguinte: se a obra que cada um realizou se queimar, contudo ele vai ser salvo. Porque a salvação é dada por Jesus. Mas ele vai ser salvo como alguém que escapa através do fogo. Eu imagino como alguém escapa através do fogo. Não deve ficar assim numa aparência muito legal, né? Quem escapa através do fogo deve ficar bem chamuscado. Então eu brinco que lá no céu vai ter um bairro chamado Bairro dos Chamuscados. São aqueles que até realizaram uma obra para Deus, mas o caráter da obra era um caráter tão deturpado. Eles estavam tão preocupados consigo, com seus interesses, com o seu nome, com a sua postura, com a sua fama. Eles não estavam preocupados de verdade em realizar aquilo que Deus tem para realizar. Aí eles vão ser salvos, porque a salvação é graça mediante fé. Só que, quando eles passarem pelo fogo,
todas as obras vão ser queimadas. Eles vão chegar do lado de lá, sim, só que eles vão chegar do lado de lá sem recompensa. Aí eu fico fazendo apenas uma alusão, só para a gente poder entender. Imagina uma cidade. Uma cidade como Blumenau, por exemplo, você se contentaria, acharia legal morar lá na periferia da periferia? Vamos imaginar que tem um muro à volta, lá encostado no muro? Eu não gostaria. Eu gostaria de morar num bom bairro dessa cidade. Eu queria morar numa boa casa dessa cidade. Se numa vida de no máximo 120 anos eu quero morar bem, eu quero morar num bom bairro, eu quero morar bem estabelecido nessa cidade, imagina na eternidade inteira. Eu quero a recompensa, eu busco a recompensa. Eu vou te falar a verdade, eu amo pensar na recompensa da eternidade. Eu amo, eu vou onde tiver que ir, eu faço o que tiver de fazer, porque eu quero a recompensa da eternidade. Eu quero fazer parte daqueles que fizeram grandes obras para Deus e que têm grandes recompensas na eternidade. Outra coisa que eu destaco nessa célula de Jesus, que tem que fazer parte da vida da célula, a fé. No versículo 5, vendo a fé que eles tinham. Jesus nem estava vendo a fé do paralítico, Jesus estava vendo a fé dos carregadores do paralítico. Vendo a fé que eles tinham. Que coisa linda. Jesus estava vendo a fé deles. A fé daqueles homens que se dedicaram para levar aquele paralítico até a casa, para subir no telhado, para abrir o telhado, para descê-los até Jesus. Que fé, só por fé, só através da fé. É só a fé que nos leva à realização dessa grande e poderosa obra do Senhor Jesus. Só a fé. Não tem outro caminho, não tem outra alternativa. Por isso que a Bíblia, ela faz questão de frisar e de colocar a fé como a senha de acesso para a salvação. Por isso que a Bíblia diz, é graça mediante a fé. É de graça, só que você tem que discar a senha. Você tem que acessar através da fé. Porque a fé é o mover-se no sobrenatural. A fé é você transportar-se do natural para o sobrenatural. Eu amo esse assunto de fé, eu gosto desse assunto de fé, porque quando a gente compreende de verdade o que é fé, muda tudo. Muda tudo. Por muito tempo eu fui ignorante no assunto e eu comecei a aprender, eu fui buscar a compreender o que é fé. Porque eu comecei a perceber que as pessoas, de modo geral, elas não sabem o que é fé. Você pergunta para uma pessoa, o que é fé? Sabe o que ela fala? Ela fala, fé é fé. Não, mas o que é fé? Ela fala, fé é crer em Deus. Já que ela não tem explicação, ela fala, fé é crer em Deus. Mas na realidade a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Eu não vivo por vista. Eu vivo pela palavra. Isso é fé. Eu não vivo pelas realidades que os meus olhos estão vendo. Eu não posso olhar para as pessoas com os olhos carnais. Porque se eu olhar com a visão natural, eu vou desistir delas. Eu vou dizer, elas não querem nada. Aquela é muito difícil, vou desistir daquela porque aquela não dá. Mas através da fé, eu posso olhar para a pessoa mais difícil, mais problemática, para aquela mais complicada. E eu vou olhar para ela e eu vou ver uma vida transformada já. E eu vou ver um grande líder na igreja, eu vou ver uma pessoa cumprindo o grande propósito de Deus para a vida dela. Quando eu olho através da fé, quando eu olho através da fé, conquistar essa cidade, fazer a grande obra que nós temos de realizar aqui, eu fico tão animado. Quando eu olho através da vista, eu fico tão desanimado. Eu vejo tantos obstáculos, eu vejo tantas dificuldades. Falta tudo que tem a ver com eiro, falta obreiro, falta dinheiro, faltam vários eiros, companheiros. Mas quando eu olho pela fé, eu tenho certeza absoluta, essa cidade vai ser toda transformada. Nós vamos ganhar multidões. Vamos fazer igrejas poderosas nesse estado. Coisas muito grandes vão acontecer. Mas tudo isso eu vejo por fé. E é a fé que me faz abrir telhados. A porta não abre? Vamos pela janela. A janela não abre? Vamos pelo telhado. Eu vejo nesse fato aqui, esta atitude de fé, pessoas que não desistem nunca. Pessoas que vão perseverar até ver acontecer. Quantas pessoas começam a praticar uma visão, uma estratégia.
A estratégia é boa, mas precisa perseverança. A visão é boa, mas precisa perseverança. Ela vai até uma altura, começa a enfrentar dificuldades, o que ela diz? Não é para mim. Eu acho que Deus não quer que eu faça isso. Porque olha tantas dificuldades que estão vindo. Jesus estava num barco e quando veio uma tempestade contra. Então virão tempestades, virão obstáculos, virão uma série de coisas contrárias. Mas a fé te faz continuar firme. E vai pelo telhado se preciso. Você não vai parar, não vai desistir nunca. Quando você está movido pela fé. É tão gostoso quando eu vejo alguém movido por fé. Porque movido por fé, meu irmão, ninguém segura uma pessoa movida por fé. Você vê lá a igreja de Atos. Aqueles irmãos estavam tão movidos por fé, que quando levaram eles para tomar uma surra, eles saíram da surra saltando de alegria. Oh, coisa boa! Nós apanhamos por amor a Cristo. Que fé! Que fé! Paulo e Silas, as costas com vergonhas da surra que tomaram por causa do Evangelho, por causa de Jesus. À meia-noite eles estavam lá cantando e louvando a Deus. Que fé! Eu gosto de ver uma fé como esta. É gostoso. Quando você vê uma pessoa que, ainda que ela está em situação bem complicada, vivendo uma situação bem difícil, mas ela está glorificando a Deus. E ela está dizendo, já deu certo. A vitória é minha, eu tenho certeza disso. Pode até demorar um pouco, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, vai dar certo. Eu vejo uma pessoa por fé, mas quando eu vejo uma pessoa que por qualquer obstáculo ela começa a reclamar e dizer, não dá certo, não nasci para isso. Para mim as coisas nunca dão certo mesmo. Eu vejo uma pessoa completamente carnal, movida pela vista, movida pelo que os olhos veem. Mas é tão gostoso ver uma pessoa movida por fé. Não sei você, mas eu amo estar perto de uma pessoa movida por fé. Eu amo. É gostoso conversar com uma pessoa movida por fé. Porque pode estar no meio da situação mais difícil. O Brasil está numa crise horrível. Mas você conversa com a pessoa movida por fé, ela diz assim, de fato a coisa não está legal, mas vai melhorar. Nós vamos ver um país transformado, nós vamos ver um país totalmente diferente. Sabe por que tudo isso está acontecendo? É Deus limpando para fazer um país totalmente transformado. Eu gosto. Agora, quando você vê uma pessoa carnal, ela fala, isso é só o começo. Vai piorar. Vai piorar, você vai ver só, depois dessa eleição agora então, não espere coisa boa. Você já ouviu alguém falando assim? Não espere coisa boa, porque a coisa vai piorar. Eu fico chateado, porque eu vejo uma pessoa que está olhando aos olhos carnais, e a Bíblia diz que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Por fé. Então, o líder de célula, o supervisor, o homem, a mulher de Deus, que quer viver o propósito de Deus, não dá para fazer aos olhos naturais. Não dá. Vai desistir. Com certeza, vai desanimar. Aí ele vai começar a dizer, lidar com pessoas é muito difícil. Ah, mas é tão difícil. Pastor Jairo, você não sabe o que eu passo com as pessoas que estão à minha volta. Meu Deus, ô povo difícil. Só porque está olhando pela carne. Começa a olhar por fé. Começa a ver essas pessoas totalmente transformadas. Começa a vê-las cheias de Jesus, cumprindo o propósito. Veja isso, porque a palavra de Deus diz. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eles vão ser transformados. O poder de Deus vai entrar em ação. E outra, eu não invisto nas pessoas pensando em resultados para mim. Eu invisto nas pessoas para Jesus. Eu faço para Jesus. Outro dia uma pessoa me procurou e essa pessoa me fez exatamente essa pergunta. O que eu faço, pastor Jairo? Porque eu invisto numa pessoa e aí depois de muito tempo investindo, aí essa pessoa, ela desvia e ela se afasta e ela não quer nada.
E eu fico tão mal, porque eu sinto que eu perdi meu tempo. Eu disse para essa pessoa, você está tão enganado. Você não faz nada para resultados pessoais. Isso gera uma decepção, uma frustração muito grande. Invista nas pessoas para Jesus. Para Jesus, eu vou dar o meu melhor, porque eu quero que elas cresçam e sejam bem-sucedidas. Mas eu faço isso para Jesus. Se elas não corresponderem às expectativas humanas, não vai me chatear, não vai me abater, não vai me desanimar, porque eu estou fazendo a obra para Jesus. Eu faço para Jesus, eu estou investindo nelas para Jesus. Eu estou levando elas para fazer a vontade de Jesus. Eu quero que elas sejam discípulas de Jesus. Então, se elas não corresponderem, elas não vão me entristecer. Ah, me perdoa, pastor, não estou correspondendo às suas expectativas. Olha, você pode até não estar correspondendo à expectativa de Jesus, mas as minhas você está, porque a minha expectativa é investir tudo que eu tenho em você e ver você ser muito abençoado. Agora, a resposta que você dá a isso, aí é entre você e Deus. Porque eu sei que o discipulador, ele pode ser top, 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 top. Mas se o discípulo não corresponder, o resultado não vai vir. Mas veja bem, quem que discipulou Adão? Deus. E o Adão pisou na bola. E Deus não procurou um psicólogo para fazer terapia. Oh Deus, oh psicólogo. Eu estava investindo numa pessoa e ela não correspondeu. Quem discipulou Judas? Jesus. E o Judas termina enforcado. Eu fico pensando, acho que se eu tivesse um discípulo que fizesse isso, meu Deus, eu ficaria muito mal. Meu discípulo enforcou. Mas Jesus continua a obra. Porque ele fez o que ele tinha de fazer. Ele deu o que ele tinha de dar. Ele realizou o que ele tinha de realizar. Eu faço aquilo que eu tenho de fazer. Ver o melhor nas pessoas, acreditar nelas, investir nelas, dar o meu melhor por elas. Agora, se elas vão corresponder, é entre elas e Deus. Eu vejo por fé, e por fé eu estou vendo todas correspondendo. Todas correspondendo. Quando eu cheguei em Florianópolis, eu primeiro tinha vindo antes fazer algumas visitas, conhecer, conversar com alguns pastores, visitar algumas igrejas. E aí quando eu cheguei para morar, eu tive cada relatório negativo. Várias pessoas me falaram, pastor Jair, essa cidade, é cidade de férias. Aqui, o pessoal só pensa em sombra e água fresca. O pessoal só quer praia, aqui ninguém quer compromisso. Aqui, ó, membro das igrejas aqui não quer compromisso. Chega no verão, somem todos e desaparece, só aparece quando termina o verão. E aqui ninguém quer nada. Aqui, olha, igreja aqui não dá certo. Essa cidade é um cemitério de pastor. Eu ouvi aquilo e eu perguntei a uma dessas pessoas, porque não foi só uma, foi mais do que uma que me falou a mesma coisa. Eu perguntei, me diga uma coisa, mas por que é tão difícil fazer a obra aqui então, as igrejas crescerem e realizarem a obra aqui nessa cidade? Aí ela me respondeu, é por causa da cultura da cidade. É que a cultura da cidade é assim. Aí eu dei uma risada e falei assim, então nós vamos ter que mudar a cultura dessa cidade. Nós vamos ter que trazer a cultura do céu para essa cidade. Nós vamos ter que transformar essa cidade com o reino de Deus. E eu digo uma coisa para você, é tudo visão carnal. Florianópolis vai ser transformada totalmente por Jesus. Não tem obstáculos. Se as pessoas só querem praia, nós vamos construir uma praia na igreja. Vamos fazer uma praia na igreja. Mas que elas vão querer Jesus, elas vão querer Jesus, porque nós vemos por fé, nós não vemos por vista, nós vivemos por fé, nós não vivemos por vista. Nós somos daqueles que acreditam, perseveram, porque aqueles que retrocedem, a alma de Deus não tem prazer neles. E para fechar, mais duas coisas que eu vejo nesta célula.
de Jesus. Planejamento. Responde comigo. É gostosa essa palavra, né? Planejamento. Não há célula de sucesso sem planejamento. A célula não cresce só porque é uma célula. A célula não multiplica só porque é uma célula. Parece tão retórico, né? Mas você acredita que tem muitas pessoas que elas acreditam que só o fato de fazer uma célula naquela casa, pronto, está tudo resolvido. Mas como? Eu tenho uma célula na minha casa e não cresce. Eu tenho uma célula na minha casa e não multiplica, mas como que não multiplica? Eu ouvi falar que a célula da igreja tal lá está crescendo e multiplicando, a célula do outro está crescendo e multiplicando, por que que a minha célula não cresce e não multiplica? Porque não é só o fato de ser uma célula numa casa. Tem algumas coisas. Uma delas precisa ter planejamento. Qual é o nosso planejamento? O que nós estamos fazendo? Primeira coisa, queremos multiplicar quando? Tá, e para multiplicar nós precisamos do quê? É construir uma casa. Para construir uma casa eu sei, eu preciso de um projeto, preciso de tijolos, areia, ferro, cimento, né? O que eu preciso para multiplicar? Preciso de um líder, preciso de uma casa e preciso de pessoas. Não é verdade? De um enxerto naquela célula. Então, como eu vou adquirir essas três coisas? Eu preciso construir um projeto, um planejamento. Bom, então o novo líder, nós vamos investir em líderes em treinamentos. E através desses líderes em treinamentos, nós vamos preparar o novo líder da próxima célula. Os nossos líderes de célula, eles visitam a casa dos membros. Através das visitas, nós vamos descobrir qual a melhor casa entre os nossos membros pode ser a casa da nova célula. E agora, nós precisamos ter planejamento de ganhar pessoas. Quantos meses nós temos? Nós temos 6 meses para multiplicar. Então, nesses 6 meses, nós precisamos ganhar 10 pessoas. Nós somos em quanto? Se somos em 5, precisamos ganhar 2 cada um. Então, nós vamos ter que criar um planejamento. Planejar. Porque aí, nós vamos chegar no período e vamos estar com tudo pronto. E aquela data que estabelecemos no nosso mural vai ser cumprida. E a grande festa, todos ajudaram a construir aquela casa. Líder de célula, a célula precisa ter planejamento. Por isso que nós praticamos aquelas colunas do MDA, o purê de batatas, o projeto Natanael, o grupo de evangelismo, o fator Barnabé. Por isso que nós aplicamos essas colunas, nós fazemos um planejamento para que a célula possa crescer e multiplicar. A célula precisa ter planejamento. Como que eu vou fazer? De que maneira eu vou descer esse paralítico diante de Jesus? Eu preciso cumprir esse projeto. Imagine que alguém começa a riscar no chão. Espera aí, a altura. Como nós vamos descer? De que maneira? Tem que planejar. Eu preciso fazer alguma coisa. E a última coisa que eu vejo nessa célula: superação. Superação. Tem momento que só com a força natural não dá. Eu preciso de uma superação. Eu preciso buscar uma estratégia nova. Eu preciso fazer a coisa diferente. Nós precisamos nos superar para poder vencer os obstáculos, quebrar as barreiras. Como pastor é assim, como líder é assim, como líder de célula é desse jeito. Nós precisamos de superação. Nós precisamos criar um grupo de pessoas orando, jejuando. Nós precisamos fazer coisas que muitas vezes nós achamos que não são tão necessárias no projeto que nós estamos realizando. Se eu quero fazer a diferença, se eu quero ser o agente de transformação da cidade, se eu quero fazer parte do grande avivamento, se eu quero construir esse projeto que Jesus deixou para mim, não tem outro caminho. Eu preciso praticar esses itens tão importantes. Eu preciso colocar em ação estas coisas. Só com o mover do sobrenatural,
só com uma superação, só com planejamento, só com uma fé genuína, nós vamos romper, nós vamos quebrar essas barreiras e nós vamos ganhar o mundo inteiro para o Senhor Jesus. Nós vamos realizar a grande obra. E eu quero fechar falando acerca do último momento de Jesus, os últimos momentos dele. Jesus já tinha morrido, já tinha descido ao túmulo, já tinha ressuscitado. E ele aparece aos seus discípulos. Ele entra na sala onde os discípulos estavam, tremendos de medo, com medo de que os que mataram Jesus viessem também pegá-los. E Jesus atravessa a parede, ele já estava com o corpo ressuscitado, e ele chega na sala e ele diz: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Assim como o Pai me enviou, eu envio você. Sabe o que esse assim como quer dizer? Que a missão é a mesma. O propósito é o mesmo. A obra é a mesma. Jesus curava, ressuscitava mortos, libertava pessoas cativas, levava as pessoas a crescerem no conhecimento, no entendimento, na prática do Evangelho, a realização da obra, treinou líderes, liderou células, discipulou. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Eu fico pensando na cara dos discípulos olhando para Jesus. Imagina a cara. Quer dizer que a mesma missão que o Pai deu para ele, agora eu tenho? Imagina o semblante de como assim? Aí Jesus diz assim para eles. E Jesus assopra e diz: receba o Espírito Santo. Não é com a tua força, não é com a sua inteligência, não é com a sua capacidade, é com o poder do Espírito Santo. O mesmo poder que estava em Jesus, ele está em nós hoje. Essa mesma unção está sobre nós. Você pode fazer uma grande obra para o Senhor Jesus. Você pode ser um grande líder, um grande supervisor. Você pode realizar uma grande obra. Mas eu não sei. A mesma missão que eu recebi do Pai, eu passo para você. E como? Recebo o Espírito Santo. O poder vem sobre você. A capacidade vem. Como vamos ganhar essa cidade inteira? É um desafio. Eu não sei como. Mas o Espírito Santo dará a estratégia correta. Eu não sei como a sua cidade vai ser totalmente transformada. Mas eu sei de uma coisa. O Espírito Santo te dará a estratégia correta. Vai te dar a chave para abrir aquela cidade. Pode ter certeza disso. Nós olhamos para a realidade natural. A gente assusta, são tantos adversários, tantas coisas conspiram contrário. Mas quando eu olho para o poder que está no Espírito Santo, o poder explosivo do Espírito Santo, meu irmão, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. A mesma missão que Jesus recebeu, você também recebeu. Você pode ser bem-sucedido na obra que você recebeu do Pai.